Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do Doug Investidor. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ser bem breve aqui, eu vou aprofundar um pouco nos meus ativos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para não tomar o tempo de vocês aí, e tanto que eu também estou um pouco sem tempo, pessoal. Estou aqui gravando no meu horário de almoço porque eu achei muito interessante trazer esse conhecimento aqui para você, tá pessoal? Então antes de voltar para o trabalho, eu vou mostrar para vocês como que eu estudo pelo YouTube, como que eu invisto a minha grana, principalmente nessa parte onde os ativos estão em queda na minha carteira. Minha carteira, como vocês podem ver aqui, pessoal, tá caindo já faz um tempo, principalmente aqui os meus fundos imobiliários. Então eu vou mostrar para vocês como que eu invisto, como que eu aprendo a investir de graça aqui no YouTube. Assim, pessoal, eu garanto a multiplicação do meu patrimônio, do pouco que eu estou investindo ali, e com as quedas dos ativos eu já consigo reavaliar se esse ativo que eu estou investindo é sim um ativo de qualidade. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o vídeo. Então, o que acontece, pessoal? Como vocês podem ver aqui, eu já falei, meus ativos estão em queda aí, também decorrente da alta da Selic aí, que provavelmente vai continuar subindo até o final do ano. Então, as maiorias dos meus fundos imobiliários aqui, como vocês podem ver, estão todos vermelhos, pessoal. Então, eu peguei um deles aqui para fazer uma análise com vocês de como eu faço para saber se o ativo que eu estou investindo é um ativo realmente bom, se eu fiz realmente uma escolha certa. Dessa forma, eu já melhoro os meus estudos aqui para trazer para vocês tudo mastigado aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, muitos ativos estão em queda. Então, eu peguei um ativo que é um dos que mais caíram aqui na minha carteira. Então, como vocês podem ver, o HGRE, pessoal, o HGRE 19% aqui de desvalorização. Eu tenho o BRCR11 com 19% também de desvalorização. Porém, o BRCR é um ativo que eu não estou investindo já faz um tempo, então eu larguei mão dele, estou deixando ele render aí, tá? E um dos ativos aqui que eu considero um dos melhores da minha carteira é o KNRI. Então é dele que eu vou falar aqui hoje, tá, pessoal? Mas antes de prosseguir nesse vídeo, eu quero falar para vocês que esse vídeo não é indicação de investimento e eu peço sempre que você, assim como eu, estude, faça sempre a sua análise. Esse vídeo aqui já vai servir de uma boa base de estudos para você, mas não é indicação de investimento. Você tem que entender o que você está fazendo e o que esse ativo está te proporcionando com esse investimento que você faz. Visto que esse vídeo não é indicação de investimento, pessoal, vamos entrar aqui no KNRI e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais aprofundado, não tão superficial, o que você tem que fazer aí para estudar e aprender sem curso nenhum a investir em fundos imobiliários, que é o que eu venho fazendo aqui nos últimos anos, tá, pessoal? E por que de fundos imobiliários? Primeiro, porque é a minha maior posição na carteira. Então, é uma classe de ativo que eu preciso dedicar mais tempo estudando e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, além das coisas superficiais que você tem que analisar aí, que é o PVP, que é quanto que ele te paga aí de dividend yield, o valor ali da cota, tá? A valorização desse ativo e a liquidez diária, que essas são as coisas aí, como eu falei, superficiais. Nós temos aqui que abrir o relatório gerencial para analisar mais algumas coisas. Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Primeira vez que eu ouvi esse termo, relatório gerencial, já me assustou. Falou, meu Deus do céu, agora eu vou ter que, sei lá, estudar muito, muito, muito. Mas não é bem assim, pessoal. Você não tem que estudar tanto assim. Assim, vez ou outra, você vai ter que abrir ali o relatório para saber o que você está fazendo e o que o gestor do fundo está fazendo. Porque às vezes o ativo ele é um ativo bom, ele é um ativo excelente, mas o seu gestor ali por trás não está tomando, às vezes, algumas boas decisões. Então você vai ter que abrir invariavelmente ali o relatório gerencial dos seus ativos. Eu já fiz isso aqui com todos os meus ativos, então estou mostrando para vocês como que eu faço isso aqui de graça pelo YouTube, tá? Fora esses pontos que eu falei para vocês, o interessante também é você saber que quanto que o ativo paga de rendimento, mas não só isso. Isso também não é tão importante assim. Você tem que saber isso aqui, ó, se o ativo ele vem pagando consistentemente ao decorrer dos últimos anos aí o seu dividendo, tá? Então, vamos lá abrir o relatório de gerencial desse ativo, que eu vou mostrar algumas coisas que eu anotei para vocês aqui de como eu sigo meus estudos aqui sobre os meus ativos. Bom, eu já estou aqui no relatório gerencial do KNR11, pessoal, e uma das coisas que você tem que ter em mente é assim, como que o ativo te paga? Por que que ele te paga? Você coloca o dinheiro ali, ele te paga tipo do nada? O principal motivo dele pagar ali para você todos os meses o valor é a receita de aluguel. Então, por exemplo, aqui o KNRI, ele possui um portfólio diversificado de imóveis comerciais, incluindo edifícios corporativos, galpões logísticos que são alugados para as empresas, pessoal. Então, a maior parte da receita de um fundo imobiliário vem dos aluguéis pagos por inquilino. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Como eu falei para vocês, tá aqui o portfólio de ativos do KNRI. Então, todos esses ativos aqui na tela são ativos aí físicos.
desse ativo, do KNRI. Então, a maior receita de um fundo imobiliário, via de regra, fundo de tijolo, tá, pessoal? É de aluguéis pagos pelos inquilinos. Então, cada prédio desse aqui, cada galpão desse aqui, ele é alugado para os inquilinos e os inquilinos, as empresas, pagam o ativo aí, o seu respectivo valor aí pela área alocada ali, tá? Então, esse é um principal motivo de quando você faz um investimento ali e o ativo ele te paga lá na sua corretora, X reais lá, ou alguns centavos, né? Aqui no caso do KNRI, ele paga aí, ele tá mantendo aí um patamar de R$ 1 por cota. Então eu investi ali o valor no KNRI e todo mês ele me paga, e a principal fonte dele tá me pagando é a receita que ele recebe de todos esses ativos aí. Visto que nós estamos tratando de imóveis físicos aqui, pessoal, então o que pode acontecer com esses imóveis? É mais um ponto que ele também pode te pagar aí, aumentar o dividendo, a valorização de imóveis. Então, todos esses imóveis aqui na tela, ao longo do tempo, eles sofrem aí valorização. Então, os imóveis do portfólio, do fundo, podem sim se valorizar, tá? Do mesmo jeito que a sua casa aí que você paga aluguel, a casa que você comprou ela, sei lá, por 100 mil reais, passou 2 anos, sua casa está valendo 110, 150 mil reais. Então, a mesma coisa acontece com esses imóveis aqui. Esses imóveis, eles também sofrem valorização ou desvalorização. Isso também pode acontecer. Mas a via de regra é que o imóvel se valorize ao decorrer do tempo, tá? Embora essa valorização não gere um fluxo de caixa imediato para o fundo, ele aumenta o valor patrimonial do fundo, o que pode ser refletido em um aumento de preço nas cotas no mercado, tá, pessoal? Então, segundo ponto aí que o fundo imobiliário te paga é na valorização de imóveis. Outro ponto interessante, pessoal, é a compra e venda de imóveis. Então, o fundo aí ele pode ocasionalmente vender imóveis do seu portfólio. Então, aqueles imóveis que eu mostrei para vocês ali, eles podem ser vendidos. E se o imóvel for vendido por um valor superior ao preço da compra, o lucro resultante contribui para os aumentos do rendimento do fundo, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, aqui no relatório dele, nós temos aqui o fluxo de caixa do mês de agosto, tá? Então, esse aqui é o último relatório do KNRI. Então, olha só, aqui, exatamente nessa parte aqui, ó, eu consigo mostrar para vocês a venda, aqui, ó, receita com venda de ativo. Então, esse ativo aqui, ele teve esse valor aqui, ó, de 3.163.000 de receita com venda do ativo. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Se um ativo ele vende um imóvel, o lucro resultante dessa venda se torna em dividendo que será repassado a nós, cotistas, tá, pessoal? Então, esse é o terceiro ponto aí de um fundo, da análise que você pode fazer em um fundo também quanto ao seu aumento de rendimento. Então, se aumentou ali, você tem que buscar saber o porquê que aumentou da mesma forma que diminuiu. Então, por que que agora o valor patrimonial da maioria dos meus fundos imobiliários vem diminuindo? Por conta da taxa Selic que aumentou aí. Então, essa aí é uma relação direta. Quando a nossa Selic está aumentando, os nossos fundos imobiliários tendem aí a perder valor patrimonial. Então, pessoal, além dos imóveis físicos, como eu falei para vocês lá no começo aqui, se tratando de um ativo de tijolo, na verdade o KNRI não é de tijolo, ele é um ativo híbrido, tá? Ele é um fundo imobiliário híbrido. Então, além dos imóveis físicos, o KNRI ele pode investir também em títulos ligados ao setor imobiliário, tá? Um ponto aí característico dos fundos de papel, tá? Então, por exemplo, como certificados de recebíveis imobiliários, que são os nossos CRIs aí, tá? Então, os rendimentos desses títulos também podem contribuir para a receita do fundo. Então, aqui na lista dos imóveis, como vocês podem ver, o KNRI ele tem aqui um CRI. Tá? Então, tem um CRI aqui, ó, um volume de 150 milhões. Então, é mais uma forma que esse fundo aqui ele tem de arrecadar dinheiro para repassar aí para os cotistas, tudo bem? Além disso, ainda existem outras receitas. E quais outras receitas são essas, pessoal? Além dessas 4 maneiras que o fundo ganha dinheiro aí e esse lucro repassa para os cotistas, as outras receitas que pode ser talvez até um estacionamento que ele tem ali no imóvel dele, locações de áreas comuns também, ali dentro de um ativo desses aqui, ele pode ter alguma área comum ali que ele loca para os seus inquilinos, tá? Os serviços adicionais oferecidos para esses inquilinos também. Então, dessas 5 formas aí, é que o fundo imobiliário, normalmente um fundo de tijolo, e no caso ali dos fundos de papéis, investimentos em títulos imobiliários, são dessas formas que eles ganham dinheiro, que eles lucram, e é dessa forma que nós recebemos aí o nosso dividendo sagrado ali
todo mês. Então, pessoal, é dessa forma que eu analiso aqui um ativo na minha carteira, tá? Então, ó, o meu fundo imobiliário aqui, o KNRI, ele aí eu comprei a R$ 157. Hoje ele tá valendo aí 138. Então, para mim, é uma bela de uma oportunidade, porque é um ativo excelente, tá, pessoal? Então, pode pesquisar aí, que é um bom ativo. Lembrando, não é indicação de investimento, faça sempre a sua análise, tá, pessoal? Tem que estar sempre estudando e tentando entender o que é que está acontecendo aí com esses ativos, tá? Então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado aí a você a aprofundar um pouco mais os seus estudos. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!